vocês essa aula de agora, pensando em alguns problemas que eu tô vendo nas redações de vocês. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a utilização das maiúsculas. Olha só, a gente aprendeu isso lá no quarto ano do ensino fundamental, depois a gente aprendeu no Fundamental 2, no Fundamental 1, no Fundamental 2, e agora vamos fazer um retorno aqui, porque vocês têm esquecido muito, então vocês têm feito o seguinte, usa maiúscula onde não existe e está usando onde precisa, não usa maiúscula. Então bora lá. Primeira coisa, moçada, alguns de vocês gostam de trabalhar com título. Beleza, nós sabemos que no Enem o título só serve para contabilizar a linha, tranquilo. Só que, então ele não é exigido, ele não é avaliado. Só que, se o aluno coloca um título bom, ele também não vai perder nota por isso. Então alguns de vocês trabalham com título, eu particularmente acho muito bacana isso de trabalhar com título. Mas, tem um negocinho. Alguns de vocês que fazem título no texto, estão colocando praticamente todas as palavras do título com letra inicial maiúscula. Pra quê? Veja bem, na literatura, na poesia, existe um mecanismo chamado maiúsculas alegorizantes. Para que servem as maiúsculas alegorizantes? Para chamar a atenção dentro do poema. No caso da dissertação argumentativa, a gente não usa maiúscula alegorizante. Então, para que essas palavras todas com inicial maiúscula no título? A maiúscula só é utilizada quando a regra diz que ela é necessária. Só se ela for necessária. Então, observe, eu coloquei para vocês aqui algumas coisinhas na lousa, maiúsculas uso obrigatório. Então, quando que o uso é obrigatório da letra inicial maiúscula? Primeiramente, em começo de período, verso ou citação. Citação, sim senhor. Então, por exemplo, você está lá no seu texto, aí você resolve citar Rousseau, né? Então, você coloca lá, consoante o pensamento de Rousseau, 2 pontos, abre aspas, e o que vem depois das aspas vai vir em letra inicial maiúscula, porque é citação. E se não for citação? Se não for citação, letra minúscula. Então, por exemplo, você vai explicar alguma coisa. Então, você diz, as causas dos desastres ambientais são, 2 pontos. A partir desses 2 pontos, então, letra minúscula. Você não vai colocar mais letra maiúscula, certo? Em relação aos versos, todas as vezes que um verso abre um período, ele tem que ser com letra inicial maiúscula. Mas, aí a gente tem uma tal de uma licença poética, certo? Existe a licença poética, mas a regra das maiúsculas é clara. Se ele estiver iniciando o período, letra inicial maiúscula, mesmo em verso. E se ele não estiver iniciando o período, usa facultativo, você pode ou não utilizar. E todas as vezes que você inicia um período, letra inicial maiúscula. Tanto é que no caso da redação, dentro do parágrafo, todas as vezes que a gente inicia um período novo, é ponto, letra maiúscula. Quando inicia-se um parágrafo, letra maiúscula. Então, toda vez que a gente tiver início de período, tem que utilizar letra maiúscula, gente. Tem que utilizar. Só um negócio. Esses dias eu vi numa redação, quase que me amputou as pernas. Brasil com B minúsculo. Gente, por favor, pega um tijolo e bate aqui, ó. Mas não faz isso não. Brasil com minúsculo? Tu tá doido. Quanto mais que o uso é obrigatório? Depois quando a gente utilizar antropônimos, o que são os antropônimos? São os nomes de gente. Olha só que coisa bacana que a linguística faz. Nome de gente chama antropônimo. E nos antropônimos vocês vão utilizar mesmo se for um antropônimo fictício. Então, por exemplo, Érica, Salles, sou eu. Letra inicial maiúscula tanto no nome quanto no sobrenome. Mas se for esse é um antropônimo real, que é o meu nome.
Mas se for um antropônimo fictício, por exemplo, Jacinto Aires do Rego, igual, você vai colocar a letra inicial maiúscula em todos os, no nome e no sobrenome também. É um antropônimo fictício, mas letra inicial maiúscula. Nos topônimos, o que são os topônimos? Só lembrando. Os topônimos são os nomes de lugar. E, inclusive, os topônimos são nomes de depressões também. Não aquela depressão que a gente fica triste. Depressão, rio, lago, essas coisas assim. Serra. Então, por exemplo, nos topônimos, Rua Walter Pepino, é a rua que eu moro. Letra inicial maiúscula nas duas palavras. Rio Taquari. Também, letra inicial maiúscula em ambas as palavras. Apesar de que, na palavra rio, gente, quando ela é indicativa de topônimo, o uso é facultativo da maiúscula. Eu já coloco tudo maiúscula porque eu acho muito digno esse negócio de usar maiúscula, sabe? Então, no caso do rio Taquari, eu já colocaria as duas maiúsculas. Mas o rio é facultativo, você pode ou não colocar, então, aí vocês escolhem. E nomes mitológicos? Eu sei que vocês devem estar aí assim com o queixo agora no peito, né? Nome mitológico tem que usar, Então, quando você usa, por exemplo, a palavra Vênus, tem que ser com inicial maiúscula. Poseidon, também. Atenas, igual. Então, todos os nomes que são oriundos da mitologia, quer seja ela grega, quer seja ela romana, quer seja ela latina, letra inicial maiúscula. Toda vida. Não sei porque eu me lembrei agora de um deus que eu gosto muito, Baco. Corre, deixa pra lá. Nomes de festas e festividades. Então, veja bem, Carnaval, letra maiúscula. Natal, letra maiúscula. Feliz Dia das Mães. Feliz maiúscula, dia, maiúsculo e mães também maiúscula. É uma festividade. Eu sei que vocês escrevem tudo minúscula. Eu acompanho as redes sociais de vocês. Me dá vontade de corrigir, mas eu sou legal, eu não faço isso. Mas me dá muita vontade. Outra questão. Siglas, símbolos e por aí vai. As siglas, vocês já sabem, vocês usam legal. Apesar de que naquela redação, como é que era? Como manter um sistema de saúde público no Brasil, eu vi a sigla SUS aparecer em minúsculo. Gente, aí não dá, né? Sigla sempre em maiúsculo. Sempre em maiúsculo. Então, você vai colocar SUS. S-U-S. Tem que ser as 3 letras em maiúscula. E aí, explica a sigla? Depende. Se a gente já falou em aula. Se a sigla for mó conhecidona, tipo SUS, é bem conhecida, ONU é bem conhecida, você pode até abrir mão de explicar. Se é uma sigla menos conhecida, por exemplo, Embrapa. Embrapa, por mais que seja uma sigla bem utilizada, tem muita gente que não sabe o significado de Embrapa. Então, é bacana daí, você coloca a sigla Embrapa, após ela, você abre o parênteses e explica. Só um detalhe, esse explica é o nome da sigla, tem que ver com tudo inicial maiúsculo. Porque eu também vi na mesma redação que apareceu o SUS com letra inicial minúscula, eu também vi quando ele foi explicado, dentro do parênteses, Sistema Único de Saúde, tudo em minúscula. Não pode, é o nome do sistema, você está explicando a sigla, tem que ser com letra inicial maiúscula. Altos conceitos religiosos, políticos e nacionalistas. Então, por exemplo, essa vocês fazem bastante. Então, por exemplo, você, lá na proposta de intervenção, quando você está fazendo a proposta de intervenção, então você, na proposta de intervenção, você acha
que o Estado tem que resolver. Aí, nesse caso, esse Estado, você está tratando da nação mesmo, você está tratando do país. Nesse caso, Estado vai aparecer, ó, com inicial maiúsculo, isso eu já falei várias vezes para vocês. Inclusive, eu acho até melhor colocar Estado do que governo. Eu acho esse negócio de governo tão brega, quando vocês colocam na proposta de intervenção que o governo, tanto que eu sempre corrijo, porque não acho legal não. Agora, quando você vai usar o Estado para resolver alguma coisa, que ele está de maneira específica, ele aparece de maneira específica, ele tem que vir com a letra inicial maiúscula. Se ele aparecer de maneira genérica, então, por exemplo, o Estado do Amazonas, aí o Estado vai ser minúsculo. Mas quando ele vem ali com uma função específica, ele tem que ser em letra inicial maiúscula. Conceitos religiosos, por exemplo, Igreja Católica Apostólica Romana, tudo em maiúsculo. Tudo isso vem em maiúsculo. Por quê? É o conceito máximo da Igreja Católica, é o conceito que ela recebe. Então tem que ser com letra inicial maiúscula também, tá? Alguns casos da utilização de maiúsculas e minúsculas é facultativo. Então, por exemplo, se você tem assim, edifício Anhanguera, você pode colocar as duas em letra maiúscula, com letra inicial maiúscula, ou você pode colocar a palavra edifício em minúscula. Por que o Anhanguera não? Porque, pelo amor de Deus, a Anhanguera é um topônimo, é um nome próprio. Todas as vezes que você utilizar nome próprio, você tem que colocar com letra inicial maiúscula, gente. Não tem como. Não tem como você escrever nome próprio, topônimo, com letra inicial minúscula. Como eu disse para vocês agora mesmo, você vai usar, por exemplo, Rua Paraíba. Esse rua é facultativo. Você pode colocar com maiúscula, você pode colocar com minúscula, tanto faz. Então, é a utilização facultativa. A mesma coisa o rio, que eu citei. Rio Paraguai. Esse rio que aparece aí acompanhando a palavra Paraguai, o uso dele em maiúsculo é facultativo. O Paraguai é obrigatório. Por quê? Porque é o nome do rio. Então, todas as vezes que você tiver o nome próprio, ele tem que aparecer com letra inicial maiúscula. Todas as vezes que você tiver o nome próprio. Em relação às pontuações, por exemplo, vocês usam colocar letra inicial maiúscula após ponto e vírgula. Letra minúscula, meu irmão. Minúscula. Você vai colocar, em relação à pontuação, você vai colocar letra maiúscula quando você tiver ponto final, lógico, quando você tiver interrogação, quando você tiver exclamação. As demais pontuações, após elas, você vai usar minúscula, certo? Então, em relação à pontuação, é isso. Tá falado? Em relação a maiúsculas minúsculas, tá falado? Não quero ver mais aparecer Brasil com letra inicial minúscula, nem SUS, nem nada dessas coisas. O conteúdo tá aí. Valeu? Até mais!